Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Nós vamos continuar com funções trigonométricas, vamos fazer agora apenas atividades, certo? Eu já expliquei toda a parte conceitual do capítulo, vamos fazer exercícios. Então, primeira pergunta diz, o maior valor que o número real, tem aí a expressão, né, pode assumir é, tem um seno aí envolvido. Nós vimos que o seno de algum ângulo, sempre oscila de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, perceba, se o seno for igual a menos 1, o seno está assumindo o menor valor. E se o seno do x for igual a 1, ele está assumindo o maior valor. Então, lá naquela equação, eu vou substituir seno de x igual a 1. Como é que vai ficar a expressão? Vai ter 10 dividido por 2 menos o seno eu vou trocar por 1, vai ficar 1 sobre 3. Aqui embaixo, fazendo 2 menos 1 terço vai dar 5 sobre 3. Agora, fazendo primeira vezes o inverso da segunda. 10 vezes 3 dá 30. Vai ficar 30 sobre 5, que dá igual a 6. Aí vai dar a letra D. Então, o maior valor que essa expressão aí assume é 6. A razão entre o maior e o menor número inteiro que pertence ao conjunto imagem da função trigonométrica. Para calcular o maior valor e o menor valor é o que eu acabei de fazer. Nós temos uma função cosseno, que nós sabemos que o cosseno fica oscilando entre menos 1 e 1. Quando o cosseno for igual a menos 1, nós vamos ter o menor valor, e quando o cosseno se igualar a 1, nós vamos ter o maior valor. Então, vamos fazer para cada. Se a gente pegar para o menos 1, o y vai ficar menos 4, mais duas vezes. O cosseno, todo o cosseno aqui, ó, ser igual a menos 1. Aí, ó, menos 4, duas vezes menos 1, dá y igual a menos 6. E se o cosseno for igual a 1, o y vai ficar, ó, menos 4, mais duas vezes. O valor do cosseno sendo igual a 1. Vai ficar menos 4 mais 2, que dá menos 2. Então, perceba que o conjunto imagem dessa função trigonométrica, vamos lá, vai de menos 6, que é o menor valor, até menos 2, que é o maior valor. Aí ele quer a razão entre o maior e o menor valor. A razão, essa razão aí que a questão pediu, entre o maior e o menor valor. O maior valor é menos 2, o menor valor é menos 6, aí menos com menos dá mais. E aqui eu posso simplificar, ó, dividido por 2 vai dar 1 terço. 1 terço aqui vai dar que alternativa? Vai dar a D. Sendo f de x igual a isso aqui, temos isso aqui, ele quer saber o valor de f de menos 7π sobre 4. Então, vamos substituir. F de menos 7π sobre 4. Vai ficar igual a menos 4 vezes o cosseno aqui dentro, ó, π sobre 2, menos, o valor do x é menos 7π sobre 4. Fecha parênteses, mais duas vezes o cosseno de menos 7π sobre 4. Aqui nós vamos ficar, ó, menos com menos dá mais, π sobre 2 mais 7π sobre 4. E aqui duas vezes o cosseno de menos 7π sobre 4. Aí, vejamos, vai ficar menos 4. Aí, veja, 1 meio mais 7 sobre 4. Então, 1 meio mais 7 sobre 4. Você vai somar ali no cantinho, certo? Ó, o MMC é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 7, 7. 7 mais 2, 9. Vai ficar 9 sobre 4. Cosseno de 9 sobre 4π. Vamos ver agora, eu deixei tudo aqui para fazer por último,
Quem é esse ângulo de 9π sobre 4 e esse ângulo de menos 7π sobre 4 para eu saber quanto é que vale esse cosseno, certo? Perceba o seguinte, gente. Π sobre 4 ó, 9π sobre 4. Perceba, ó, o π é 180. 180. Se você fizer 180 dividido por 4 vai dar 45. Se você fizer 45 vezes 9, certo? Eu vou fazer só uma setinha aqui, ó. 9 vezes o π é 180 graus. É 180 dividido por 4 dá 45. Já sei que o cosseno é relativo a algum de 45, que é 45, 135, 225, 315. Né? É um desses quatro. Daí 9 vezes 45 é 405. Gente, 405 é maior que 360. Quer dizer que você deu uma volta e andou mais um pouquinho. Então, 405, perceba que é 360. Aí, 405 para chegar em 360 para chegar em 405, falta 45. Então, é 360 mais 45. Então, calcular o cosseno de 9π sobre 4 equivale simplesmente a calcular o cosseno de 45, que nós já sabemos que é raiz de 2 sobre 2. O outro ângulo que temos em questão aqui é menos 7π sobre 4. Menos 7π sobre 4. Aí vamos lá, deixa o menos 7 aqui. 108, o π é quem? É 180. 180 dividido por 4 é 45, ou seja, vai ser algum ângulo relacionado ao 45, ou 45, ou 135, ou 225, ou 315. 7 vezes 45 vai dar quanto? Dá 315. No caso, menos 315. Se você gira, gente, menos 315, onde é que você vai parar? Você vai parar em 45 também. Se você não consegue visualizar isso aqui, olha só, faz o ciclo. Rapidinho você faz o ciclo, certo? Para analisar, olha só. Se você girou menos 315, você vai girar nesse sentido aqui, ó. Né? Que é o sentido negativo. Menos 315, ó, gira 180, gira 270, 315, você vai vir parar bem aqui assim, ó. Você vai vir parar aqui. E que ângulo é esse? Que ângulo é esse? É o ângulo de 45. Outra forma de ver é simplesmente pegar menos 315 e somar mais 360. Aí você ia ver que dá 45. Então, calcular o cosseno de menos 7π sobre 4 também é igual a calcular o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Substituindo aqui, ó, vamos ficar com menos 4 vezes. Aqui está a raiz de 2 sobre 2. Mais 2 vezes que multiplica. Aqui também deu raiz de 2 sobre 2. Simplificando, gente, ó, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Raiz de 2. Mais aqui, 2 dividido por 2 vai embora, fica raiz de 2. Aí, sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, vai ficar menos raiz de 2. Aí, tem a alternativa aí para assinalar, né? Marcamos aqui a letra C. Ah, mas a letra E e a letra C está do mesmo jeito. Eu acabei de reparar, né? Então, mas seria uma das duas aí. Né? Raiz de 2. Menos raiz de 2. Faça o que se pede. Calcula o valor da tangente de 10 vezes o arco seno de 1/2 menos 2 vezes o arco seno de menos raiz de 2 sobre 2. Nós já estudamos arcos, já. Nós já estudamos arcos, mas revisando um pouco, o que quer dizer o arco? Quando ele fala, por exemplo, o arco seno, quando ele fala o arco seno de 1 sobre 2, ele está perguntando para você quem é o ângulo que possui esse seno aqui, ou seja, seno de x igual a 1/2.
quem é o ângulo cujo seno dele vale 1/2. Aí é só você observar, gente, sempre observem aquela tabela de produtos dos ângulos notáveis que a gente fez, que é o de 30, 45 e 60. Se você for observar a tabela, se a gente for observar a tabela, para procurar quem é esse ângulo cujo seno vale 1/2, certo? Vamos analisar a tabela aqui, ó. O seno de 1/2 está aqui, é esse aqui. O seno de 1/2 está aqui. Quando o seno vale 1/2, quem é o alfa? Quem é o ângulo? É 30. Então, aqui é 30. Então, perceba o arco, seno de 1/2 é 30. Ou seja, o valor do arco é 30 graus. Não, o valor do ângulo, né, que forma esse arco aqui, que possui o seno de 1/2, é o 30 graus. Agora, vamos ver quem é o arco cosseno de menos raiz de 2/2. Ou seja, quem é o ângulo, né? Quem é o ângulo cujo cosseno desse ângulo, vou botar outra letra para misturar, né? Eu usei x aqui, vou usar o y aqui, ou um alfa, alguma coisa. Cujo o cosseno é raiz de 2/2. Nós sabemos que raiz de 2/2 é o de 45. Tá aqui, ó, raiz de 2/2, o cosseno, raiz de 2/2 é 45. Mas como tem esse sinal negativo aí, então a gente sabe que não é o 45. Na verdade, deve ser um outro ângulo relacionado ao de 45, mas que se encontra em outro quadrante. Então, se você tem algum problema assim de mentalmente visualizar aonde está localizado, você faz simplesmente um desenho. Faz o desenho do ciclo. Então, veja só. Fazendo rapidinho. Então, nós temos aqui, ó, 45, aqui é o do cosseno, onde aqui no meio é 0, aqui é 1 e aqui é menos 1. O 45 fica aqui, né? Mas esse outro que é aqui relacionado a ele, de 135, por exemplo, vai ter o mesmo valor do cosseno de 45, só que do lado negativo. Então, nós podemos supor que o y é o ângulo de 135, ou seja, o arco cosseno de menos raiz de 2/2 é 135. Colocando em radianos agora os nossos valores, certo? O arco seno de 1/2 é 30 graus, que é π/6. E esse aqui, que é 3π/4, certo? Substituindo agora aqui, ó, na letra A, calcular a tangente disso aqui, vamos ficar com o seguinte, certo? Tangente de 10 vezes o valor do arco seno de 1/2, que deu π/6, que deu π/6, menos 2 vezes o arco cosseno, menos 2 vezes o arco cosseno, que de menos raiz de 2/2, que deu 3π/4. 3π/4. Aqui vamos ficar com, ó, 10π/6. Se você quiser simplificar o 10 e o 6, ó, o 10 e o 6 simplificando dá para dividir por 2, vai ficar 5 sobre 3. Então, vai ficar 5π/3. Menos, ó, 2 vezes 4 aqui, ó, ou 2 vezes 3 aqui dá 6, 2 vezes 3 dá 6, sobre 4, simplificando também por 2, vai ficar 3/2. 3/2 vezes π. Aqui dentro vai ficar alguma coisa com π. Vamos somar as frações aqui fora. Nós tínhamos 5/3 para fazer menos 3/2.
O MMC faz 3 vezes 2, dá 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Aí 10 menos 9 dá 1, vai ficar 1 sobre 6. Aí 1 sobre 6 vezes o π agora. Vai ficar a tangente de π sobre 6. Quem é o π sobre 6, gente? O π sobre 6 faz aí 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 vai dar 30. Ou seja, quem é o 30 aqui? Olha o 30 aqui na tabela. Temos aqui o 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Com isso, nós terminamos o item A. O item B pede para a gente calcular o valor da tangente do alfa, sabendo que o alfa é igual ao arco cosseno de 7 sobre 25. Vamos lá. Arco cosseno de 7 sobre 25. E queremos calcular a tangente. Nós sabemos tangente de alfa, nós temos que encontrar o seno, porque a tangente é seno sobre o cosseno. Perceba que o cosseno nós já temos, ó. Se o arco cosseno, se alfa é igual ao arco cosseno de 7 sobre 25, significa dizer o quê? Que o cosseno do alfa é igual a 7 sobre 25. Lembra, o arco cosseno quer dizer o quê? Que existe um ângulo. Qual é o ângulo? Em radianos, cujo cosseno desse arco em radianos vale 7 sobre 25. Então, tá aqui, ó, o cosseno chamou o ângulo desse arco de alfa, né, pessoal? Lembra que a gente já estudou arco já. Relembrando de novo. Nós temos um ângulo. Todo ângulo aberto aqui, todo ângulo que é aberto, por exemplo, fiz uma abertura aqui de 45. Ele gera um arco. Gera um arco. No caso aqui, o arco é de π sobre 4, né? Que é o 45. E esse ponto aqui tem um valor correspondente para o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. E tem um valor correspondente para o seno, que no caso do 45 também é raiz de 2 sobre 2. Aí ele está falando que o arco cosseno é 7 sobre 25, ou seja, é um ângulo cujo o cosseno correspondente a esse arco é 7 sobre 25. Então, quer dizer que o cosseno desse ângulo relacionado a esse arco é 7 sobre 25. Se nós conhecemos o cosseno, podemos encontrar o seno facilmente. Como? Através da relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá igual a 1. O seno eu ainda não sei, nós estamos procurando. O cosseno é 7 sobre 25, vou escrever aqui, 7 sobre 25 ao quadrado igual a 1. 7 ao quadrado dá 49. 25 ao quadrado dá 625, igual a 1. Agora eu vou pegar isso aqui e passar para o outro lado. Tá positivo? Tá positivo, vai passar negativo. Fazendo 1 menos isso aí, nós vamos ficar com 576 sobre 625. O seno está ao quadrado, então nós vamos ter que passar a raiz quadrada para o outro lado. Só que lembrando que vai mais ou menos a raiz. Então, o seno do alfa é mais ou menos a raiz de 576 é 24 e a raiz de 625 é 25. Bom, a questão não deu indicativo se o ângulo está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, ele não deu indicativo. Só diz assim, calcule o valor da tangente, sabendo que A
o A é igual ao arco cosseno de 7 sobre 25. Ele não disse se o ângulo é positivo, se o ângulo está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou quarto. Porque nós vimos que o sinal do seno e do cosseno muda conforme o quadrante. Mas vamos supor que o ângulo esteja no primeiro quadrante. Se o ângulo está no primeiro quadrante, aí o valor do seno dele é positivo. Então, nós vamos usar o seno de alfa como seno 24 sobre 25. Então, calculando a tangente para esse ângulo que está no primeiro quadrante, fazemos seno dividido pelo cosseno. O seno é 24 sobre 25. O cosseno é 7 sobre 25. Divisão de frações, fazemos a primeira vezes o inverso da segunda. O 25 vai embora com 25. Encontramos a tangente de alfa como sendo 24 sobre 7. Se fosse em outro quadrante, por exemplo, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, né? Quais são as outras possibilidades? O cosseno é positivo. Nós vimos para o primeiro quadrante. Ó. Só tem duas opções para esse ângulo, para a posição onde é que está o alfa. Nós não sabemos quanto é, mas pelo valor do sinal do seno e cosseno, a gente tem alguma noção de onde ele está. O cosseno, aqui o cosseno. 1, 0 e menos 1 e o seno. 1, 0 e menos 1. Observe, o cosseno ele é positivo. Então, a única possibilidade é se está no primeiro quadrante ou se está no quarto quadrante, positivo, positivo. O seno, observando o seno agora, deixa eu fazer de outra cor aqui. O seno, ele é positivo nesse quadrante, positivo nesse quadrante, negativo nesse e negativo nesse. Então, veja, só tem duas opções para esse ângulo aqui. Ou ele está no primeiro quadrante, que a gente acabou de fazer o cálculo, calculou a tangente, ou ele está nesse quadrante aqui, no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, se eu considerar que o ângulo está no quarto quadrante, o cálculo vai ser o mesmo. Eu vou fazer seno dividido pelo cosseno. Só que eu pegaria o seno negativo, aí a tangente desse ângulo no quarto quadrante também daria negativo, porque seria mais com menos. Certo? Então, essa é a jogada. Então, eu fiz as duas considerações porque a questão não indica que quadrante está. Então, se o ângulo for no primeiro quadrante, a tangente é positiva, dá 24 sobre 7. Se estiver no quarto quadrante, que é a única outra possibilidade que tem, é a mesma tangente, só que com sinal negativo. O valor máximo assumido por essa função é... Então, vamos lá. Temos uma função trigonométrica envolvida, que é o cosseno. Nós sabemos que o cosseno, o mínimo é menos 1 e o máximo é 1. Ele sempre vai, o gráfico dele sempre fica oscilando entre menos 1 e 1. Se nós queremos o máximo, então nós vamos ter o máximo dessa função quando o cosseno for o valor máximo. E o valor máximo do cosseno é quando ele é igual a 1. Então, vamos ficar aqui com y, né, o máximo, 5 vezes 1 mais 3 sobre 2. Aí, 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, e 8 sobre 2 dá 4. Então, esse aqui é o máximo que essa função consegue assumir. O ciclo respiratório engloba a inspiração e a expiração. O número de vezes que respiramos por minuto é designado como frequência respiratória. A maioria das pessoas executa de 12 a 25 respiratórios por minuto. Considere uma pessoa que executa o maior número de ciclos respiratórios por minuto. Bom, o maior número de ciclos, no caso, é 20 ciclos, né? Seriam 20 ciclos por minuto, ou seja, 20 ciclos em um minuto. E que em cada ciclo, a função que modela o fluxo do ar dos pulmões em litros por segundo, decorrido a partir do início de uma inspiração, é dada por isso aqui, ó. Nós temos f de t igual a 2π sobre 5 vezes o seno de k, que multiplica t mais 16 sobre 5.
sendo que o tempo aí é dado em segundos, ó. Certo? O tempo é dado em segundos. E o nosso ciclo, os nossos ciclos, né, está por minuto. Então, vamos tentar transformar isso aqui. Outra coisa, a função para cada ciclo é essa daqui. Para cada ciclo. Então, vamos analisar em quanto tempo ele faz um ciclo. Então, veja só, gente, 20 ciclos por minuto. Já que a questão está em segundos, vamos transformar. 1 minuto é quantos segundos? 60 segundos. 20 sobre 60, simplificando aí, ó. 2 e 6 dá para simplificar dividindo por 2. Dividindo por 2, dividindo por 2. Vai ficar 1 sobre 3. Quer dizer que ele faz... Quer dizer o quê? Que ele faz um ciclo respiratório, certo? Inspiração e expiração. Um ciclo a cada 3 segundos. Então, com essa informação, ó, já que a função é dada para um ciclo, aí você observa quanto tempo ele demora para fazer esse ciclo. O tempo que ele demora para fazer esse ciclo é o período. Lembram que toda função trigonométrica ela é feita, construída dentro de um período, e nós sabemos que aquela curva, aquele gráfico, vai se repetir a cada novo período começado. Quer dizer o seguinte, se eu fosse desenhar o gráfico dessa curva aqui, né? A cada 3 segundos dentro do gráfico, um período de 3 segundos, ela ia se repetir novamente. Esse mesmo ciclo de inspiração e expiração ia se repetir novamente. Então, o período é quanto tempo ele demora para fazer um ciclo, né? Para completar um ciclo. Depois que se passar esse período e se repetir de novo, o ciclo se repete de novo. Então, veja, o período aqui é igual a quanto? O período aqui é igual a 3 segundos. É o tempo que ele leva para fazer um ciclo. Por que eu não disse que, por que eu não tentei procurar em minutos? Porque a questão diz que está considerando o tempo em segundos, por isso que eu calculei o período em segundos. Se a questão falasse horas, eu ia calcular o período em horas. Se a questão dissesse que o tempo no gráfico está em minutos, eu calcularia o período em minutos. Mas o período aqui é dado em segundos. Agora a questão pede para você observar a função, sabendo dessas informações que a gente analisou até agora, calcular o valor de K. O valor de K aqui, ó. Eu ensinei a vocês anteriormente, né, que a função padrão é essa daqui, B seno de Cx mais D. Já que é o período, né, vamos relembrar a fórmula para o período. O período de uma função dessa, a gente calculava fazendo o quê? 2π dividido pelo módulo de C. E o C é o número que acompanha a variável. No caso, a variável da questão aqui é um t, certo? Olha, é o t. E quem é que está acompanhando o t? Quem é que está multiplicando o t? É o k, ó. Então, o período vai ficar 2π sobre k. E nós encontramos que o valor do período vale 3 segundos. Então, eu vou fazer 2π sobre k igual a 3, certo? Então, veja, essa foi a primeira etapa do problema. Essa foi a segunda etapa. E a terceira etapa eu vou igualar o que eu achei na primeira etapa e o que eu achei na segunda etapa. Então, vai ficar 2π sobre k igual a 3. Fazendo de conta que aqui tem um fazendo meio pelos extremos, ou como alguns alunos costumam chamar, cruz credo. Vai ficar 3k igual a 2π. Aí o 3 que está multiplicando passa dividindo. E encontramos então o k igual a 2π sobre 3, que dá a letra D. Determine o período das seguintes funções. Pronto, para determinar o período, nós temos que lembrar que se for seno ou cosseno, se a função envolver seno ou cosseno, nós vimos que o período faz 2π sobre C, o módulo de C. Lembrando que o C é o número que multiplica o x aqui, ó, que acompanha a incógnita lá dentro da função trigonométrica. Certo? E se envolver uma tangente, envolver a tangente,
Nós vimos em vídeos anteriores, né, no nosso estudo aqui, que o período você vai fazer π sobre o módulo de c. Então, veja só, aqui é um seno, na letra A, então o período vai ficar 2π sobre o módulo de seta. O módulo de seta é 7, o período então vai ficar 2π sobre 7. Na F é uma secante. A secante depende de quem? Depende do cosseno. Então, já que ela depende do cosseno, eu vou usar a fórmula do período para o cosseno. Vai ser 2π sobre o módulo de C. E o C, perceba que o C é 2/3, ó, 2/3. Faz primeira vezes o inverso da segunda, certo? 2 sobre 3 vai ficar 3 sobre 2. Perceba que esse 2 vai embora com esse 2. O período aqui é 3π. Prosseguindo, aqui é uma tangente na C, então vamos usar para a tangente. O período é π sobre o módulo de C. No caso, o módulo de 5, que é 5, pronto. O período vai ficar π sobre 5. Na F tem um cosseno. Perceba que o número que está multiplicando o x é 1 sobre 4. Calculando o período, vai ficar 2π dividido por C e o valor de C é 1 sobre 4. Fazendo primeira vezes o inverso da segunda, tá? 1 sobre 4 vai ficar 4 sobre 1. 2 vezes 4, 8, o período dá 8π. E na E tem uma secante. A secante depende de quem? Do cosseno. Então, nós vamos usar a fórmula do período para o cosseno. P dividido é igual a 2π dividido por quem é o valor do C? Quem é que multiplica o x? Aqui é o 3, ó. Então, vai ficar 2π sobre 3. Por hoje é só, pessoal, nesse vídeo. Para que ele não fique tão extenso, também vou dividir os exercícios em 2 etapas, certo? O próximo vídeo, posterior a esse, também vai ser com exercício, certo? Então, um abraço, se cuidem, até a próxima aula e fiquem em casa.